Olá pessoal, tudo bem? Como estão as coisas? Espero que tudo bem. Aparentemente essa pandemia está acabando e logo poderemos voltar ao nosso normal, ou como chamam para o novo normal, né? Mas o que tem me animado é que hoje eu estava verificando sobre dados, né, importantes, por exemplo, vagas de emprego, e pude verificar que estamos abrindo vagas. Não sei se vocês viram aí, eu até disponibilizei no grupo de vocês. É uma vaga que está tendo lá em Jaguariúna. Espero que quem se encaixar aí, se interessar, dê uma corrida lá que talvez possa valer a pena. Pessoal, na aula de hoje, vamos falar sobre logística de produtos de alta periculosidade, tá? É uma parte bem importante da logística, é bem grande e provavelmente não vai ser suficiente só uma aula, mas a gente continua na aula que vem, tudo bom? Então vamos nessa. Transporte de cargas perigosas ou logística de cargas de alta periculosidade. Regulamentação. Temos uma norma regulamentadora, né, a NR 16. Ela determina que as operações de transporte de inflamáveis, líquidos, gasosos, liquefeitos ou qualquer vasilhame a granel são considerados em condições de periculosidade, exclusão para transporte em pequenas quantidades, tá? Então, isso é só um exemplo de uma parte da norma. É, Quem se interessar em conhecer mais, achar que é necessário, joga no Google NR16 e faça a leitura de toda ela. Se vocês acharem necessário, depois a gente pega um dia para dar uma estudada certinho nisso daí, tá? E outro órgão que faz a regulamentação desse transporte é a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Lembrando aqui que nós estamos falando especificamente do modal rodoviário. A gente vai se ater a esse modal rodoviário nesta nossa aula. A movimentação de cargas perigosas interna ou externamente, interno da empresa, tá? Ou para outras empresas, exige determinados cuidados e preocupações que, de modo geral, são contemplados em uma série de normas e resoluções que visam determinar embalagem, transporte, descarga e o armazenamento, tá? Então, mais uma vez, vamos pensar bem que a gente não está falando só de pegar de um lugar e levar para o outro. Sempre que a gente fala de logística, nós temos o armazenamento, nós temos a embalagem, nós temos a descarga e também, né, como uma das funções, o armazenamento. Vamos lá. Quais são os riscos? Isso aí a gente precisa entender quais riscos que são inerentes ao transporte, à logística desses produtos, né? Então vamos lá. Essas cargas podem ser perigosas para a saúde de um indivíduo, oferecer riscos para o meio ambiente ou até mesmo para uma cidade inteira. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso daí, tá? Elas podem conter produtos inflamáveis, coisas que pegam fogo, né? Tóxicos, explosivos, entre outras características. Gente, quando a gente fala aí de para uma cidade inteira, se a gente pensar, por exemplo, que a gente está transportando cloro gás, você pode ter sérios problemas aí com esse transporte. Então, se você tiver, ele é mais pesado que o ar, tá? Então ele acaba que ele vai tirar o lugar do oxigênio e vai se estabilizar lá. E isso é muito perigoso até mesmo para uma cidade. Se a gente falar de material radioativo, é pior ainda. Então a gente precisa tomar muito cuidado, não só por conta daquele espaço que nós estamos ali armazenando, mas dos arredores também.
Outros fatores que a gente precisa levar em consideração com relação à periculosidade deve ser medida em funções de outros fatores, né? Como, por exemplo, a sua interação com o ar, como eu estava falando do cloro gás, que é bem complexo de se armazenar, o meio de transporte escolhido, ah, o nível de contato físico que é preciso ter com essas substâncias e também outros fatores que podem estar inerentes aí relacionados a esse fato. Qual tipo de veículo que pode fazer? Aqui a gente dá sempre uma exagerada, né? Mas daí é para verificar que tudo pode acontecer. É permitida a utilização de carros, motos, bicicleta, carroça, carrinho de mão, o que for. Você pode transportar onde você quiser, desde que atendidas as exigências para esse tipo de operação e que o veículo seja inscrito no Registro Nacional de Transportes Rodoviários de Carga. Nos casos de transportes a fins comerciais, como econômicos, ou no sistema terceirizado, ou quando há remuneração, ou seja, aí já muda um pouquinho de figura, né, gente? Então, você pode transportar em qualquer veículo, desde que atenda às necessidades, e acaba complicando um pouquinho quando a gente fala de transportes de carga. De carga, mas com remuneração. Quais são os tipos de materiais perigosos aí? O primeiro deles, né, que a gente está mais acostumado, é com explosivos, que são substâncias que produzem grandes quantidades de gases e calor. Os exemplos mais comuns são a nitroglicerina, a pólvora, mas também a gente pode considerar outros elementos como gasolina, álcool e gás de cozinha. Tá? Também são explosivos aí, vamos lembrar disso. Nós temos classes separadas para eles, tá? No caso de explosivos, a gente não pode pensar, a gente pensa mais em que materiais são feitos para explodir realmente. Quando a gente fala de gás, são elementos que dispersam com facilidade no ar e muitas vezes não apresentam odor ou cor, como é o caso do gás de cozinha, do cloro e da amônia. Para quem não sabe, gente, o gás de cozinha não tem cheiro, é acrescentado aquele odor a ele para que a gente perceba se houver vazamento. Mas o gás de cozinha em si não tem cheiro. Líquidos inflamáveis são produtos que geram reação de combustão em altas temperaturas. Exemplo de combustível como gasolina, álcool. Óleo diesel, ele é inflamável, mas ele é um pouco diferente, tá? Mas ainda assim ele é considerado um líquido inflamável. Sólidos inflamáveis são substâncias que se tornam mais inflamáveis em contato com as chamas ou em decorrência do atrito. Um exemplo desse sólido inflamável é o enxofre. E nós temos ainda aí substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos. Estes são materiais que podem liberar oxigênio, portanto são capazes de gerar incêndios causados por peróxido de hidrogênio, conhecido por água oxigenada. São bem perigosos, viu, pessoal? E muitas vezes a gente acaba não se preocupando muito com ele, mas transformam em grandes acidentes aí o meio que a gente tá joia? Bom, nós temos outros elementos aqui que são considerados perigosos. Eu vou deixar para a segunda parte do vídeo para poder falar mais pontualmente sobre eles, porque são substâncias que a gente não está tão acostumado no dia a dia, como as tratadas anteriormente. Mas ainda assim são substâncias bem reagentes, bem perigosas, tá? Depois até gostaria de fazer uma citação aqui de coisas que aconteceram. Beleza, pessoal? Então é isso, primeira parte do nosso vídeo aqui de hoje. Vamos seguindo aqui logo mais com as outras partes. Muito obrigado pela atenção, gente. Alguma dúvida com relação ao material, alguma coisa que ficou para trás aí, basta entrar em contato que a gente vai esclarecendo, tudo bem?
Então é isso, gente. Muito obrigado e até daqui a pouquinho na próxima parte do nosso vídeo. Valeu!